Quando a filha da empregada puxou a gravata do patrão rude e o enfrentou, ninguém esperava que aquele gesto mudasse tudo. Antes de começar, deixe o seu comentário. Sua participação é especial e me inspira a criar cada vez mais conteúdo emocionante para você. O silêncio no 23º andar da Dávila Investimentos era sempre um mau sinal. Renata apertou o pano de limpeza entre os dedos enquanto esfregava a mesa de reuniões, tentando ser invisível. Há alguns anos, ela aprendeu que gente como ela não fazia barulho perto de homens como Henrique Dávila. Não olhava nos olhos. Não existia. Incompetentes! A voz dele cortou o ar como vidro quebrando. Pagamos uma fortuna e vocês me entregam essa porcaria de relatório? Renata encolheu os ombros. Já era a terceira bronca daquela manhã. O patrão estava especialmente cruel hoje. Mas, senhor Dávila, seguimos exatamente o que o senhor... Cale a boca. Henrique bateu a mão na mesa. Eu não pago vocês para pensar. Pago para fazer o que eu mando. E mandar bem. Renata secou mais rápido. Queria sumir dali. Mas então a porta do escritório se abriu com um estrondo. Mamãe! O coração de Renata despencou. Não podia ser. Lia entrou correndo no escritório, o vestidinho laranja balançando, os cachinhos louros saltitando. A menina de 5 anos tinha nos olhos aquele brilho perigoso que Renata conhecia bem demais. Lia, não! Renata largou o pano e correu, mas era tarde. A filha já tinha plantado os pés bem na frente de Henrique Dávila. O CEO de 1,85 m, terno Armani de R$3.000, olhou para baixo com a mesma expressão que usava para avaliar ações na bolsa. Quem deixou essa criança entrar aqui? Senhor, eu peço desculpas. Renata tentou pegar Lia pelo braço, mas a menina se soltou. Você é muito malvado. Lia apontou o dedinho para Henrique. Muito, muito malvado. O escritório inteiro congelou. Marta, do RH, que estava na sala ao lado, largou o café. Jorge, o segurança que deveria ter impedido Lia de subir, apareceu na porta com os olhos arregalados. Débora, a secretária de Henrique, ficou branca como papel. Henrique arqueou uma sobrancelha, aquela sobrancelha que fazia diretores chorarem. Como é que é? Lia, vem aqui agora. Renata sussurrou desesperada. Mas Lia cruzou os bracinhos. Aquela pose teimosa que sempre anunciava a tempestade. Não fale assim com a minha mãe. A vozinha aguda ecoou pelo andar inteiro. Ela trabalha muito. Ela fica cansada. E o senhor fica gritando com todo mundo. Renata sentiu as pernas fraquejarem. Ia ser demitida. Ia perder o emprego. Como ia pagar o aluguel? Como ia comprar comida? Henrique deu um passo à frente. 2,50 m de pura raiva concentrada em terno azul marinho. Menina, você sabe com quem está falando? Sei. Lia levantou o queixo. Com um homem mal educado. Foi quando aconteceu. Lia subiu na cadeira e estendeu a mão, agarrou a gravata de seda italiana de Henrique e puxou com toda a força que seus 5 anos permitiam. O CEO de uma empresa bilionária, o homem que fazia parceiros internacionais tremerem, foi puxado para frente por uma menininha de vestido laranja. Lia! Renata gritou. Mas Henrique estava cara a cara com a menina agora. Os olhos azuis gelados dele encontraram os olhos castanhos furiosos dela. Por 3 segundos eternos ninguém respirou. Então, Lia soltou a gravata, cruzou os braços de novo e falou bem alto. Peça desculpa para a minha mãe. Marta soltou um suspiro alto demais. Jorge estava com o celular na mão. Tinha filmado tudo. Débora parecia prestes a desmaiar. Henrique endireitou a gravata. O maxilar travado, as narinas dilatadas. Renata reconheceu aquela expressão. Era a cara que ele fazia antes de destruir alguém. Renata. A voz dele saiu baixa, perigosa. Leve essa criança daqui, agora. Sim, senhor. Mil desculpas, senhor. Renata pegou Lia no colo mesmo com a menina esperneando. Por favor, me desculpe, E venha ao meu escritório em 10 minutos. Henrique já tinha virado as costas. Sozinha. Renata saiu correndo com Lia nos braços, atravessou o corredor sob os olhares de todos os funcionários, entrou no elevador e só então deixou as lágrimas caírem. Mamãe, por que você está chorando? Lia limpou o rosto dela com a mãozinha.
Aquele homem foi muito feio com você. Filha, Renata não conseguia nem falar direito. Você não pode fazer isso. Nunca mais, a gente precisa desse emprego. Mas ele gritou com você. Ele é o patrão, Lia. Ele pode gritar. Não pode não. Lia fez biquinho. A tia da escola disse que ninguém pode gritar com ninguém. Renata encostou a cabeça na parede fria do elevador. Como explicar para uma criança de 5 anos que o mundo não funcionava assim? Que tinha gente que podia tudo e gente que não podia nada. Quando chegou no térreo, Dona Aurora, a funcionária mais velha da empresa, estava esperando. Menina, menina. A senhora de 60 anos balançou a cabeça. Já ouviu o que aconteceu? Jorge mandou mensagem no grupo. Ele me mandou ir ao escritório dele daqui a 10 minutos. Renata mal conseguia segurar o choro. Vou ser demitida, não vou? Aurora pegou Lia no colo. Vem, princesa. Vamos comer um docinho lá embaixo enquanto sua mãe resolve as coisas. Eu não quero doce. Quero ficar com a mamãe. Lia, por favor. Renata beijou a testa da filha. Vai com a Dona Aurora. Prometo que depois te busco. Subiu de volta sozinha. As pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar na parede do elevador. 8 minutos. Tinha 8 minutos para pensar em como implorar pelo emprego. Quando o elevador abriu no 23º andar, o clima era estranho. Os funcionários não estavam trabalhando. Estavam em grupinhos, sussurrando. Quando viram Renata, alguns fizeram sinal de apoio. Outros desviaram o olhar. Marta, do RH, veio correndo. Menina, corre que ainda dá tempo, sussurrou rápido. O vídeo já está circulando. Jorge mandou no grupo dos supervisores. Que vídeo? Da sua filha puxando a gravata do Dávila. Marta deu risada, mas tapou a boca. Desculpa, não devia rir. Mas foi épico. Renata sentiu o estômago revirar. Um vídeo. Tinha um vídeo. Ia ser demitida e virar piada na internet. Débora apareceu na porta do escritório de Henrique. Renata, ele quer falar com você agora. As pernas quase não sustentaram o corpo até a porta. Renata bateu de leve. Entre. A voz dele não tinha emoção nenhuma. Era pior que grito. Grito ela conhecia. Aquele tom gelado era novidade. Renata entrou. Henrique estava de costas, olhando pela janela enorme que dava vista para toda a cidade. As mãos nos bolsos, a postura rígida. Fecha a porta. Ela fechou. O silêncio durou tanto que Renata achou que ia desmaiar. Então Henrique virou. Pela primeira vez, ela realmente olhou para ele. Não como patrão distante, como pessoa. Ele era mais novo do que parecia de longe. Talvez 35 no máximo. Tinha o rosto anguloso, os olhos azuis que agora não estavam furiosos. Estavam diferentes. A mandíbula estava tensa, mas ele não parecia prestes a explodir. Parecia confuso. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou. 3 anos, senhor. 3 anos, Henrique repetiu como se testando as palavras. Eu nunca te notei antes. Renata não soube o que dizer. Claro que ele nunca tinha notado. Gente como ela era parte da mobília. Sua filha... Ele parou. Quantos anos ela tem? 5, senhor. 5 anos e já tem coragem de puxar a gravata de um CEO. Henrique quase sorriu. Quase. Onde ela estava? Por que estava aqui? A escola ligou dizendo que ela estava com febre. Eu... Não tenho com quem deixar ela, senhor. A vizinha que cuida não estava. Eu trouxe só para... Renata percebeu que estava falando rápido demais. Me desculpe. Foi irresponsabilidade minha. Não vai acontecer de novo. Por que você vai ser demitida? O coração dela parou. Eu... Entendo, senhor. Henrique ficou olhando para ela. Um olhar longo, estranho. Como se estivesse vendo Renata pela primeira vez. Você tem medo de mim? A pergunta pegou ela desprevenida. Eu... Senhor, eu... Tem ou não tem? Tenho. A verdade saiu num sussurro. Henrique assentiu devagar. Voltou para a janela. Todo mundo tem medo de mim. Ele falou quase para si mesmo. Menos uma menina de 5 anos de vestido laranja. Renata não sabia se devia responder. Ficou quieta esperando a sentença.
Pode ir. Senhor, eu disse para ir. Ele não virou. E da próxima vez que sua filha ficar doente, você avisa o RH. A gente tem uma sala para emergências assim. Renata piscou. Não vou ser demitida? Deveria? Agora ele virou e tinha algo estranho nos olhos dele. Sua filha estava defendendo você. Foi corajosa. Burra, mas corajosa. Obrigada, senhor. E Renata? Ele chamou quando ela já estava na porta. Qual é o nome dela mesmo? Lia, senhor. Henrique assentiu. Lia. Renata saiu do escritório com as pernas bambas. Débora olhou para ela com os olhos arregalados. E aí? Não fui demitida. Marta quase caiu da cadeira. Como assim não foi demitida? O Dávila nunca perdoa nada. Mas Renata não estava ouvindo. Estava pensando na cara que Henrique fez quando repetiu o nome de Lia. Naquele olhar estranho. Lá embaixo buscou a filha com Dona Aurora. Lia ainda estava emburrada. Aquele homem pediu desculpa, mamãe? Não, filha. Devia ter pedido. Aurora deu risada. Essa menina vai longe, Renata, marca minhas palavras. No ônibus para casa, com Lia dormindo no colo, Renata finalmente respirou. Não perdeu o emprego. Lia estava bem. Estava tudo bem. Mas naquela noite não conseguiu dormir, porque no 23º andar da Dávila Investimentos, Henrique também não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando numa menininha de vestido laranja que não teve medo dele, e na mãe dela, que tinha medo, mas ficou mesmo assim. Renata. O nome ecoava na cabeça dele de um jeito que não deveria ecoar. O vídeo explodiu. Renata descobriu na manhã seguinte, quando chegou na empresa e encontrou Jorge, o segurança, rindo sozinho olhando o celular. Bom dia, Renata. Ele acenou. Sua filha é uma estrela. O quê? Jorge virou o celular. Lá estava Lia, em alta definição, puxando a gravata de Henrique Dávila. Alguém tinha editado o vídeo com uma música dramática. Já tinha 1000 visualizações no grupo interno da empresa. Jorge! Renata arregalou os olhos. Você postou isso? Postei nada. Ele se defendeu. Mandei só para uns 3 colegas. Mas aí o Cláudio, sócio do Dávila, achou engraçado e espalhou. Renata sentiu o sangue gelar. O sócio viu. Isso significava que mais gente importante viu. Isso significava problema. Subiu correndo para o 23º andar, torcendo para Henrique ainda não ter chegado. Mas quando o elevador abriu, viu que estava errada. Ele estava lá. E não estava sozinho. Um homem alto, de óculos e sorriso largo, estava ao lado dele segurando um celular. Cara, isso é ouro puro. O homem dava tapas no ombro de Henrique. Você sendo humilhado por uma criança. Vou guardar esse vídeo para sempre. Ô Cláudio, cala a boca. Henrique tinha a mandíbula travada. Peça desculpa para a minha mãe. Cláudio imitou a voz de Lia rindo. Puxou sua gravata, a Armani de 3.000. Henrique viu Renata. Os olhos dele encontraram os dela. Por um segundo algo passou entre eles. Constrangimento, curiosidade. Renata não soube dizer. Com licença. Ela desviou rápido, indo para a copa pegar o material de limpeza, mas ouviu Cláudio sussurrar alto. Aquela é a mãe? Bonita. Agora entendi por que a menina é valente assim. Cláudio. A voz de Henrique saiu seca. Reunião. Agora. Renata fingiu que estava ocupada organizando produtos de limpeza. As mãos tremiam. Bonita. O sócio tinha chamado ela de bonita, na frente de Henrique. Renata? Débora apareceu na copa. Você está bem? Estou. Por quê? Porque o escritório inteiro está comentando o vídeo. A secretária baixou a voz. E o Dávila está... estranho. Estranho como? Não sei explicar. Ele perguntou 3 vezes se você tinha chegado. O coração de Renata pulou. Perguntou por mim? Aham. Débora olhou para os lados. Quando o Cláudio fez aquela piada sobre você, o Dávila quase arrancou a cabeça dele. Renata engoliu seco. Não. Não podia significar nada. Henrique Dávila era o homem mais frio que ela conhecia. Ele não... Renata! Marta entrou na copa correndo. Você viu o grupo? Que grupo?
O grupo dos funcionários? Marta mostrou o celular. Tem gente fazendo montagem da sua filha como super-heroína. Renata olhou a tela. Tinha mesmo. Lia com uma capinha vermelha digital voando. A legenda dizia: a única pessoa que enfrenta o Dávila e sobrevive. Gente, isso vai dar problema. Renata sentou na cadeira da copa. Eu vou ser demitida quando ele ver isso. Ele já viu. Débora deu de ombros. O Cláudio mostrou para ele. Sabe o que ele fez? O quê? Nada. Só olhou e voltou a trabalhar. A secretária inclinou a cabeça. O velho Dávila teria mandado demitir quem fez a montagem. Esse Dávila nem reclamou. As três mulheres se entreolharam. Será que ele bateu a cabeça? Marta arriscou. Renata não respondeu. Passou o resto da manhã limpando salas, tentando ser invisível, mas toda hora sentia olhares. Os funcionários cochichavam quando ela passava. Alguns sorriam solidários, outros pareciam curiosos. Na hora do almoço, desceu para a praça de alimentação do prédio. Sentou sozinha no canto de sempre, com sua marmita de arroz, feijão e ovo. Comida simples, comida que dava para fazer com o que sobrava do salário, depois de pagar aluguel, luz, água, escola da Lia. Essa cadeira está ocupada? Renata levantou os olhos e quase engasgou. Henrique Dávila estava ali, na frente dela, segurando uma bandeja do restaurante caro do térreo. Senhor, a cadeira. Ele repetiu. Está ocupada? Não, senhor. Henrique sentou, do outro lado da mesa, dela. Renata olhou ao redor. Todo mundo estava olhando. Marta, 3 mesas mais longe, tinha parado com o garfo no ar. Débora, na fila do café, estava boquiaberta. Seu nome é Renata, certo? Henrique cortou o filé mignon como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, senhor. E você trabalha na limpeza há 3 anos? Sim, senhor. Para de me chamar de senhor. Ele olhou para ela. Me chama de Henrique. Renata piscou. 1 vez, 2 vezes. Eu não posso fazer isso, senhor. Por que não? Porque o senhor é meu patrão. Henrique mastigou devagar, pensando. Então largou os talheres. Sua filha, Lia, ela está bem? Está sem... Renata se corrigiu. Está sim. A febre passou. Que bom. Ele pegou o copo d'água. Ela é corajosa. Ela é inconsequente. Renata corrigiu baixinho. Me desculpe pelo que aconteceu. De verdade. Ela estava te defendendo. Eu sei, mas... Quando foi a última vez que alguém te defendeu? A pergunta saiu do nada. Renata ficou sem resposta. Não esperava aquilo. Não esperava que Henrique Dávila, sentado na frente dela comendo filé mignon, fizesse uma pergunta tão... pessoal. Eu... não sei. Exatamente. Henrique voltou a comer. Sua filha te ama muito. Amo ela também. E o pai? A pergunta caiu como uma bomba. Renata sentiu a garganta apertar. Não está na nossa vida. Henrique assentiu. Não perguntou mais nada. Mas Renata viu algo nos olhos dele. Raiva? Não. Parecia reprovação. Como se ele julgasse o homem que as abandonou. Você mora longe? Ele mudou de assunto. Em São Miguel. 2 horas de ônibus. 2 horas? Henrique franziu a testa. Todo dia? Todo dia. Ele ficou olhando para ela. Aquele olhar estranho de novo, como se estivesse calculando algo. E a Lia fica onde enquanto você trabalha? Na escola até às 5. Depois a vizinha busca e fica com ela até eu chegar. Quanto você paga para essa vizinha? Renata começou a ficar desconfortável. Para onde ele queria chegar com aquilo? Senhor, por que está perguntando isso? Curiosidade. Ele deu de ombros. Mas tinha algo na voz dele. Algo que não era só curiosidade. Marta apareceu do nada ao lado da mesa. Dávila, Cláudio está te procurando. Diz que é urgente. Henrique suspirou irritado com a interrupção. Tá bom. Ele se levantou, pegou a bandeja. Olhou para Renata uma última vez. Se precisar de alguma coisa, fala com a Débora. E saiu. Marta sentou no lugar dele imediatamente. O que foi aquilo? Não sei.
Renata estava tonta. O Dávila nunca almoça com funcionários. Marta segurou o pulso dela. Menina, ele está interessado em você. Está maluca? Renata deu risada nervosa. Ele só estava sendo educado. Educado? Marta arqueou a sobrancelha. O homem que demitiu o gerente de TI porque ele tossiu durante uma apresentação? Esse homem não faz nada por educação. Renata não quis acreditar. Não podia acreditar. Henrique Dávila era bilionário. Tinha um apartamento em Mônaco. Saía em revistas. Namorava modelos. Ela era empregada, mãe solteira. Morava num apartamento alugado de 2 cômodos em São Miguel. Era impossível. Mas à tarde, o impossível começou a acontecer. Renata estava limpando a sala de reuniões quando ouviu vozes no corredor. Cara, você está agindo estranho. Era Cláudio. Não estou. Henrique. Está sim, você almoçou com a empregada. E daí? E daí? Cláudio deu risada. Você nunca almoça com ninguém. Quanto mais com... Cuidado com o que vai falar. A voz de Henrique ficou perigosa. Silêncio. Então Cláudio falou mais baixo. Você está interessado nela. Não seja ridículo. Henrique, eu te conheço há 15 anos. Cláudio suspirou. Você não faz perguntas pessoais. Não se importa com a vida de ninguém. E hoje você perguntou para a Débora 3 vezes se a Renata tinha chegado. Renata segurou a respiração. Estava ouvindo demais, devia sair, mas não conseguia se mexer. A filha dela me puxou pela gravata. Henrique falou. Estou só curioso. Curioso. Cláudio repetiu, incrédulo. Tá bom. Continua nessa mentira para você mesmo. Os passos se afastaram. Renata ficou parada no meio da sala, o coração batendo descompassado. Não. Marta estava certa. Henrique estava interessado? Não fazia sentido. Mas aí ela lembrou do jeito que ele olhou para ela no almoço. Das perguntas, do tom de voz. Meu Deus, Renata sussurrou sozinha. O dia passou numa névoa estranha. Cada vez que Renata via Henrique no corredor, ele desviava o olhar rápido demais, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. No fim do expediente, quando Renata estava indo embora, Débora correu atrás dela. Renata, espera! O que foi? O Dávila mandou te dar isso. Débora entregou um envelope. O que é? Não sei. Ele só disse para te entregar. Renata abriu. Dentro tinha dinheiro. R$ 500. Eu não posso aceitar isso. Ela tentou devolver. Ele disse que é para você comprar remédio para a Lia. Débora empurrou o envelope de volta e disse que, se você recusar, ele vai ficar irritado. Renata olhou para o dinheiro. R$ 500. Dava para comprar remédio e ainda sobrava para a conta de luz atrasada. Mas aceitar dinheiro do patrão? Isso era... Débora, eu... Aceita, menina. A secretária sorriu. Ele está tentando ser gentil. É esquisito ver, eu sei, mas aceita. Renata guardou o envelope na bolsa, ainda confusa. No ônibus para casa, ficou olhando pela janela, pensando. Henrique Dávila tinha almoçado com ela. Tinha perguntado da vida dela. Tinha dado dinheiro. O homem mais cruel da empresa estava sendo gentil? Quando chegou em casa, Lia correu para abraçá-la. Mamãe, fiz um desenho para aquele homem. Que homem, filha? O homem que eu puxei pela gravata. Lia mostrou um desenho em papel sulfite. Tinha ela, Renata e uma figura alta com gravata. Todos sorrindo. Vou dar para ele amanhã. Lia, você não vai mais na empresa. Mas na... Renata pegou a filha no colo. Aquilo foi um acidente. Mas eu quero dar o desenho. Lia fez biquinho. Ele precisa aprender a sorrir, mamãe. Ele não sabe sorrir. Renata olhou para o desenho, para a figura de Henrique que Lia tinha desenhado sorrindo. Ninguém ensina um homem como ele a sorrir, filha. Mas naquela noite, no apartamento dele em Moema, Henrique olhou para o reflexo no espelho do banheiro. Tentou sorrir. O sorriso saiu torto. Estranho. Ele não lembrava a última vez que tinha sorrido de verdade. Ridículo, ele resmungou. Mas não conseguiu parar de pensar em Renata, no jeito que ela desviou o olhar quando ele sentou na frente dela, nas mãos calejadas,
na marmita simples, 2 horas de ônibus, todo dia, e ainda sobrava amor para cuidar da filha. Henrique pegou o celular. Abriu o vídeo que Cláudio tinha mandado. Lia puxando sua gravata. Não fale assim com a minha mãe. Ele assistiu de novo. E de novo. E de novo. Então fez algo que nunca tinha feito na vida. Pesquisou como ser mais gentil com funcionários no Google. Os resultados foram patéticos, mas ele leu mesmo assim. Até às 3 da manhã. Porque pela primeira vez em 35 anos, Henrique Dávila queria mudar. E tudo por causa de uma mulher que tinha medo dele e uma menina que não tinha. Henrique apareceu no setor de limpeza numa terça-feira às 9 da manhã. Dona Aurora quase derrubou o balde de água. Senhor Dávila, a senhora de 60 anos endireitou as costas rápido. Aconteceu alguma coisa? Onde fica o armário de materiais de limpeza? Aurora piscou 3 vezes. O quê? O armário de materiais. Henrique repetiu com paciência forçada. Onde fica? Ali no fundo, senhor. Mas por que o senhor... Henrique já tinha ido embora, seguindo pelo corredor estreito. Aurora tirou o celular do bolso e digitou rápido no grupo Fofocas da Limpeza. Gente, o Dávila está no nosso setor procurando o armário de material. As respostas explodiram. Quê? Ele sabe que a gente existe? Alguém chamou o exorcista? No fundo do corredor, Henrique encontrou Renata organizando panos de chão. Ela estava de costas, cantarolando baixinho uma música que ele não conhecia. Renata. Ela se virou tão rápido que derrubou 3 garrafas de desinfetante. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Vim falar com você. Comigo? Renata se abaixou para pegar as garrafas, nervosa. Fiz alguma coisa errada? Não. Henrique meteu as mãos nos bolsos. Tirou. Cruzou os braços. Descruzou. Desde quando ele não sabia onde pôr as mãos? Eu só vim ver se você recebeu o envelope ontem. Recebi sim, senhor. Renata segurou as garrafas contra o peito. Mas eu não posso aceitar. É muito dinheiro. É para a Lia. Eu sei, mas... Aceita logo. Henrique cortou. Então suavizou a voz. Por favor. Renata ficou olhando para ele. Tinha algo diferente no patrão hoje. Ele parecia desconfortável, nervoso. Tá bom. Ela concordou baixinho. Obrigada. De nada. Henrique virou para ir embora. Parou. Virou de novo. Aliás, eu estava pensando, o sistema de limpeza aqui está desatualizado. Está? Renata olhou ao redor confusa. Nunca reclamaram antes. Pois eu estou reclamando agora. Henrique apontou para os produtos. Esses químicos são muito fortes, prejudicam a pele. Vou mandar comprar luvas melhores e produtos orgânicos. Aurora tinha aparecido no corredor. Estava fingindo organizar um carrinho, mas claramente ouvindo tudo. Senhor, isso vai custar muito caro. Renata começou. Eu tenho dinheiro. Henrique deu de ombros. E não quero que os funcionários tenham problema de saúde por causa de produto ruim. Renata não sabia o que dizer. Henrique Dávila, o homem que reclamava se o café estava meio grau mais frio que o ideal, estava preocupado com luvas de limpeza? Obrigada, senhor. Henrique, ele corrigiu. Me chama de Henrique. Eu não posso... Pode sim, ele insistiu. Então adicionou mais baixo. Eu gostaria que pudesse. Os olhos dele se encontraram. Por 3 segundos, Renata esqueceu como respirar. Tinha algo naquele olhar azul. Algo intenso. Algo que fazia o estômago dela dar voltas. Tá bom, Henrique. Ela sussurrou. O sorriso que apareceu no rosto dele foi pequeno. Torto. Mas era um sorriso. E transformou o rosto inteiro. Aurora deixou o carrinho cair com um estrondo. Desculpa, ela gritou. Escorregou. Henrique piscou, voltando ao normal. Acenou brevemente e saiu. Assim que ele sumiu, Aurora correu para Renata. E a menina, ela agarrou os ombros da moça. Ele sorriu. O Dávila sorriu. Eu sei. Em 3 anos que trabalho aqui, nunca vi esse homem sorrir. Aurora balançou Renata. E ele sorriu para você.
Dona Aurora, não é nada disso. É sim, a senhora deu risada. Meu filho, o Pedrinho, trabalha na contabilidade. Ele disse que hoje de manhã o Dávila perguntou para 3 pessoas diferentes onde ficava o setor de limpeza. Ele veio aqui te procurar. Renata sentiu o rosto esquentar. Isso é loucura, porque um homem como ele, porque a filha de você puxou a gravata dele e acordou alguma coisa humana lá dentro. Aurora deu tapinhas no ombro dela. E porque você é linda, trabalhadora e tem dignidade. Homem rico pode ter tudo, menos isso. O dia continuou estranho. Na hora do almoço, Henrique apareceu de novo na praça de alimentação. Dessa vez nem perguntou. Só sentou na frente de Renata. Oi. Oi. Renata olhou ao redor. Todo mundo estava olhando de novo. Trouxe uma coisa para você. Ele empurrou uma sacola pela mesa. O que é isso? Abre. Renata abriu. Dentro tinha uma marmita térmica. Dá aquelas caras de inox. Senhor, Henrique, eu não posso... Sua marmita estava vazando ontem. Ele apontou. Vi quando você abriu. Essa aqui mantém a comida quente e não vaza. Mas isso deve custar, não importa quanto custa. Henrique cortou o próprio filé. Importa que você vai ter uma marmita decente. Marta, 2 mesas ao lado, tinha o celular levantado. Estava filmando tudo. Cláudio apareceu do nada, sorrindo. Henrique, que surpresa te ver aqui 2 dias seguidos. Ele piscou para Renata. E sempre na mesma mesa, que coincidência. Cláudio. Henrique tinha a voz baixa, perigosa. Vai almoçar em outro lugar. Claro, claro. Cláudio deu risada. Só vim avisar que a reunião com os investidores é às 2. Não se atrase, por nada. Ele foi embora rindo. Henrique estava vermelho, não de raiva, de constrangimento. Desculpa por ele. Henrique resmungou. Cláudio acha que é engraçado. Tá tudo bem. Renata olhava para a marmita. Era linda. Devia ter custado pelo menos R$ 200. Mas sério, isso é caro demais. Você tem noção de quanto eu ganho por hora? Henrique perguntou. Não era arrogância, era pergunta genuína. Não, muito. Ele tomou um gole de água. Muito dinheiro. Dinheiro que não significa nada. Mas uma marmita que vai facilitar sua vida. Isso significa alguma coisa. Renata sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que alguém tinha se preocupado em facilitar a vida dela? Obrigada, ela disse, e dessa vez deixou a gratidão aparecer na voz. Henrique sorriu de novo, aquele sorriso torto que ainda não sabia ser sorriso. De nada. Os dias seguintes foram uma sequência de absurdos. Na quarta-feira, Henrique apareceu no 23º andar com uma desculpa sobre checar a qualidade da limpeza pessoalmente. Ficou 10 minutos olhando Renata limpar janelas, fazendo perguntas aleatórias sobre o trabalho. Na quinta, ele mandou a Débora chamar Renata no escritório dele para discutir melhorias no setor. A reunião durou 5 minutos. Ele só queria saber se ela estava gostando da marmita nova. Na sexta, inventou que precisava de alguém para organizar os livros da estante dele. Renata organizou. Ele ficou sentado na mesa fingindo trabalhar, mas na verdade observando ela. Você gosta de ler? Ele perguntou do nada. Gosto. Renata colocou um livro de economia de volta. Mas não tenho muito tempo. Que tipo de livro você gosta? Romance. Ela respondeu sem pensar. Então ficou vermelha. Desculpa, deve parecer bobo para você. Por que seria bobo? Porque você deve ler livros importantes, de negócios, filosofia. Eu leio biografias de empresários mortos. Henrique largou a caneta. Acho que romance é menos bobo que isso. Renata deu risada. Foi uma risada baixa, genuína. E Henrique sentiu algo estranho no peito. Quentura. Vontade de fazer ela rir de novo. Leva um. Ele apontou para a estante. Qualquer um que você quiser. Eu não posso levar seus livros. São meus livros, eu estou oferecendo. Henrique se levantou, foi até a estante. Pegou um exemplar novo de um romance que tinha comprado por engano. Esse aqui. Nunca li. Leva. Renata pegou o livro com cuidado, como se fosse de cristal. Obrigada. Depois você me conta se foi bom.
Era uma promessa de conversa futura. Renata percebeu. Henrique percebeu que ela percebeu. Ficaram se olhando. Senhor Dávila, Débora bateu na porta. Os investidores chegaram. O momento quebrou. Henrique piscou, voltou ao modo profissional. Pode ir, Renata. E... obrigado por organizar os livros. No corredor, Débora segurou Renata pelo braço. Menina, você percebe que ele está completamente apaixonado por você, né? Não seja exagerada. Exagerada? Débora deu risada. Renata, em 5 anos que trabalho aqui, nunca vi o Dávila oferecer um livro para alguém. Nunca vi ele perguntar se alguém gosta de ler. Nunca vi ele sorrir. Ele só está sendo gentil. Homem como ele não é gentil sem motivo. Débora cruzou os braços. Ele gosta de você. E pelo jeito que você fica vermelha perto dele, você também gosta. Eu não... Fica vermelha de novo. Renata tocou o próprio rosto. Estava quente. Mesmo se eu gostasse, o que não estou dizendo que gosto, ela sussurrou. Não ia dar certo. Ele é bilionário. Eu sou empregada. Romeu e Julieta eram de famílias inimigas e deu certo. Eles morreram no final. Mau exemplo, Débora pensou. Mas entendeu a ideia. À noite, Renata estava no ônibus voltando para casa quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Renata? Aqui é o Henrique. O coração dela disparou. Como você conseguiu meu número? Pedi para o RH. Uma pausa. Desculpa, foi invasivo? Um pouco, Renata admitiu, mas estava sorrindo. Por que está ligando? Henrique pareceu sem palavras. Queria saber se você chegou bem. Ainda estou no ônibus. Ah, silêncio. São 2 horas de viagem, né? Sim, isso é muito tempo. É. Outro silêncio. Renata ouviu a respiração dele do outro lado. Henrique, você está bem? Estou. Só queria ouvir sua voz. O mundo parou. O ônibus, as pessoas, o barulho da cidade. Tudo sumiu, só existia a voz dele no telefone. Henrique, eu sei. Ele interrompeu. Eu sei que é estranho. Eu sei que sou seu patrão. Eu sei que não deveria, mas não consigo parar de pensar em você. Renata fechou os olhos, apertou o celular contra a orelha. Isso não pode acontecer. Eu sei. Você é bilionário. Eu sou empregada. Eu sei. As pessoas vão falar, vão julgar. Eu sei. A voz dele ficou mais baixa, mais intensa. E não me importo. Mas eu me importo, Renata sussurrou. Eu tenho uma filha. Não posso arriscar nosso sustento por quê? Henrique completou. Você pode falar, Renata. Por mim. Sim. Ela admitiu e sentiu lágrimas nos olhos. Por você. Henrique ficou em silêncio do outro lado. Então. Entendo. Desculpa por ligar. Boa noite, Renata. Ele desligou. Renata ficou olhando para o celular, o coração partido. Fez a coisa certa. Tinha que proteger Lia. Tinha que proteger o emprego. Mas por que a coisa certa doía tanto? No apartamento dele, Henrique jogou o celular no sofá e passou as mãos no cabelo. Cláudio estava certo. Ele estava apaixonado. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Por uma mulher que não podia ter, que não devia querer, que era tudo de errado e tudo de certo ao mesmo tempo. Ele pegou o celular de volta, abriu o vídeo de Lia puxando sua gravata. Não fale assim com a minha mãe. Eu não vou desistir, ele disse para a tela. Vou te conquistar, Renata, nem que seja a última coisa que eu faça. E Henrique Dávila, o homem que nunca desistia de nada, começou a fazer um plano. A carta de despejo chegou numa segunda-feira. Renata estava dando café da manhã para Lia quando a vizinha, Fátima, bateu na porta. Renata, tem um homem lá embaixo. Disse que é do imóvel. O estômago de Renata afundou. Ela desceu correndo, ainda de chinelo. O homem era baixo, gordo, com um terno barato e um sorriso mais barato ainda. Senhor Maldonado, o representante do dono do prédio. Senhorita Renata, ele estendeu um envelope. Tenho más notícias. Eu paguei o aluguel. Renata pegou o envelope com mãos trêmulas.
Está só 5 dias atrasado, mas eu paguei. Não é sobre atraso. Maldonado cruzou os braços. O proprietário decidiu vender o prédio. Todos os inquilinos têm 30 dias para desocupar. 30 dias? Renata sentiu as pernas fraquejarem. Mas isso é ilegal. Vocês não podem. Podemos sim. Está tudo no contrato que você assinou. Ele apontou para o envelope. Cláusula 12. 30 dias em caso de venda. Mas eu tenho uma filha. Onde eu vou morar? Não é problema meu. Maldonado já estava indo embora. 30 dias. Depois disso, a polícia vai retirar quem estiver aqui. Renata ficou parada na calçada, segurando o envelope, sentindo o mundo desabar. 30 dias. Como ia achar um apartamento em 30 dias? Com que dinheiro ia pagar depósito e primeiro aluguel? Renata? Fátima desceu. O que foi? Despejo. A palavra saiu num sussurro. 30 dias. Meu Deus. Fátima abraçou ela. Aquele miserável do Maldonado. Ele já fez isso em outros prédios. Compra barato, despeja todo mundo, reforma e vende caro. O que eu vou fazer? Renata sentiu as lágrimas caírem. Eu não tenho dinheiro para outro lugar. Não tenho família, não tenho ninguém. Você tem a Lia. E me tem. Fátima apertou ela mais forte. A gente vai dar um jeito. Mas no ônibus para o trabalho, com Lia dormindo no colo, Renata não conseguia parar de chorar. 30 dias. 1 mês. Depois disso, ela e a filha estariam na rua. Pensou em pedir adiantamento no trabalho, mas o salário dela mal cobria as contas. Pensou em fazer hora extra, mas quem ia cuidar da Lia? Pensou em Henrique. Não. Ela balançou a cabeça. Não podia pedir ajuda para ele. Seria aproveitar dos sentimentos dele. Seria errado. Mas a voz dele ao telefone ecoava na cabeça. Não consigo parar de pensar em você. Renata limpou as lágrimas. Tinha que ser forte. Por Lia. Sempre por Lia. No trabalho, tentou agir normalmente. Limpou as salas. Organizou materiais. Sorriu quando tinha que sorrir. Mas Dona Aurora percebeu. Menina, o que aconteceu? A senhora puxou ela para um canto. Seus olhos estão vermelhos. Não é nada, Dona Aurora. Renata. A Aurora segurou o rosto dela com as mãos. Fala comigo. E Renata desmoronou. Contou tudo. O despejo. Os 30 dias. O desespero. Aurora abraçou ela forte. Ai, minha filha. Ela balançou a cabeça. Você contou para o Dávila? Não. Renata se afastou. E não vou contar. Por que não? Ele pode ajudar. Justamente por isso. Renata limpou os olhos. Ele já está interessado. Se eu pedir ajuda agora, vai parecer que estou me aproveitando. Bobagem. Aurora cruzou os braços. Ele tem dinheiro sobrando. Você tem uma filha para criar. Onde está o problema? O problema é meu orgulho. Renata admitiu. Eu não quero que ele pense que estou com ele por dinheiro. Mesmo que não esteja com ele de jeito nenhum. Porque não estou. Não podemos estar. Aurora suspirou. Teimosa. Mas prometeu não contar para ninguém. Henrique percebeu que algo estava errado na hora do almoço. Renata não apareceu na praça de alimentação. Ele esperou 15 minutos, meia hora, nada. Pegou o celular, digitou uma mensagem, apagou, digitou de novo, apagou. Estava patético. Cláudio sentou na frente dele. Ela não veio? Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Cláudio roubou uma batata do prato dele. Você está olhando para a entrada da praça há meia hora, esperando ela. Henrique não respondeu. Cláudio ficou sério. Cara, você precisa tomar uma decisão. Ele disse baixo. Ou você vai atrás dela de verdade, assume que está apaixonado e enfrenta as consequências, ou você para com isso. Porque do jeito que está, você está só fazendo os dois sofrerem. Ela deixou claro que não quer nada comigo. Ela deixou claro que tem medo. Cláudio corrigiu. Medo de perder o emprego. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de se machucar. Cabe a você mostrar que esses medos são infundados. Henrique olhou para o amigo. E como eu faço isso? Você é o Henrique Dávila, o cara que construiu um império do zero. Cláudio sorriu. Você vai dar um jeito. À tarde, Henrique foi procurar Renata.
Achou ela na copa, sentada sozinha, mexendo num café frio. Você não almoçou. Renata levantou os olhos. Estavam vermelhos. Não estava com fome. Henrique sentou ao lado dela, devagar, como se ela fosse algo frágil que podia quebrar. O que aconteceu? Nada. Renata, ele virou ela para encará-lo. Eu sei quando alguém está mentindo. O que aconteceu? Ela desviou o olhar. As lágrimas voltaram. Eu não quero falar sobre isso. Por que não? Porque não é seu problema. E se eu quiser que seja meu problema? Henrique segurou a mão dela. A primeira vez que tocava ela de verdade. A pele era áspera de tanto trabalhar, mas era quente, real. Fala comigo. Renata olhou para a mão dele segurando a dela. Era errado, era perigoso, mas era reconfortante. Eu vou ser despejada. A verdade saiu num sussurro. Henrique congelou. O quê? 30 dias. Ela limpou os olhos com a mão livre. O dono vai vender o prédio. Todo mundo tem que sair. E você não tem onde ir. Não era pergunta, era afirmação. Henrique já sabia. Não. Renata admitiu. Não tenho família. Não tenho dinheiro para depósito de outro lugar. Não tenho nada. A raiva que passou pelo rosto de Henrique foi assustadora, mas não era a raiva dela. Era a raiva da situação, do dono do prédio, do mundo que deixava uma mãe solteira desamparada. Quanto você precisa? Henrique, não... Quanto? Ele apertou a mão dela. Para depósito, primeiro aluguel, tudo. Quanto? Eu não vou aceitar seu dinheiro. Por que não? Porque... Renata tentou soltar a mão, mas ele não deixou. Porque você já está interessado em mim. Se eu aceitar dinheiro agora, vai parecer que você está se aproveitando. Henrique terminou. É isso que você acha? Que eu pensaria isso de você? Sim. Ele deu risada. Uma risada amarga. Renata, eu ofereci marmita, luvas, livros. Você recusou tudo até eu praticamente implorar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Você é a pessoa menos aproveitadora que eu conheço. E se tem alguém tentando se aproveitar aqui, sou eu, usando suas dificuldades como desculpa para ficar perto de você. Henrique, me deixa ajudar. Ele sussurrou. Por favor, não como patrão, não como homem interessado, como amigo. Deixa eu ser seu amigo. Renata sentiu mais lágrimas caírem. Ninguém nunca tinha pedido para ser amigo dela daquele jeito, com tanta sinceridade, tanto desespero. Eu não posso. Pode sim. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. E vai. Porque eu não vou aceitar não como resposta. Você é muito teimoso. Sou. Ele quase sorriu. É minha pior qualidade. Ou melhor, dependendo do ponto de vista. Renata deu risada no meio das lágrimas. E naquele momento, com Henrique segurando o rosto dela, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo, Renata percebeu algo aterrorizante. Ela estava apaixonada por ele. Completamente, irremediavelmente, apaixonada. Eu preciso pensar, ela sussurrou. Pensa então. Henrique soltou ela devagar. Mas pensa rápido, porque você tem 30 dias e eu não vou deixar você e a Lia ficarem na rua, mesmo que eu tenha que comprar o prédio inteiro. Ele saiu da copa. Renata ficou ali, tremendo, o coração disparado. Dona Aurora apareceu na porta. Escutei tudo. Ela admitiu sem vergonha. E antes que você reclame, todo mundo aqui escuta tudo. As paredes são finas. Dona Aurora, aceita a ajuda dele, menina. Aurora sentou ao lado dela. Eu sei que você tem orgulho, mas orgulho não paga aluguel. Orgulho não coloca comida na mesa. E orgulho certamente não mantém teto sobre a cabeça da sua filha. Mas se eu aceitar, se você aceitar, vai estar deixando um homem bom te ajudar. Aurora pegou a mão dela. E talvez, só talvez, vai estar deixando ele te amar. O que seria tão ruim nisso? Renata não tinha resposta. Naquela noite, deitada na cama com Lia dormindo ao lado, Renata olhou para o teto e pensou. Pensou na cara de Henrique quando descobriu sobre o despejo, na raiva nos olhos dele, na determinação. Pensou em como ele segurou o rosto dela, em como pediu para ser amigo dela.
Pensou em 30 dias, em Lia, em não ter para onde ir. E pela primeira vez na vida, Renata considerou aceitar ajuda. No apartamento dele, Henrique estava ao telefone. Quero informações sobre todos os prédios em São Miguel que estão sendo vendidos. Ele disse para o assistente, especialmente os que estão despejando inquilinos. Senhor, posso perguntar por quê? Não. Henrique desligou, abriu o notebook, começou a pesquisar. Apartamentos para alugar, casas, qualquer coisa perto de uma escola boa. Então parou. Olhou para o próprio apartamento. 4 quartos, 5 banheiros, uma cozinha que nunca usava, espaço sobrando. Uma ideia maluca começou a se formar na cabeça dele. Pegou o celular. Ligou para Cláudio. Você acha que eu sou louco? Sempre achei. Cláudio respondeu sonolento. Mas por que especificamente agora? Se eu oferecesse para Renata e a filha dela morarem aqui... Silêncio do outro lado. Então, você enlouqueceu de vez. É loucura? É loucura. Cláudio confirmou. E também é a coisa mais romântica que você já pensou em fazer. Ela nunca vai aceitar. Eu sei. Então por que perguntar? Porque... Henrique passou a mão no cabelo. Porque não consigo pensar em mais nada. Só nela e naquela criança ficando na rua. E eu tenho espaço, tenho recursos, tenho tudo o que elas precisam. Exceto o mais importante. Cláudio disse gentil. A confiança dela. Henrique, você é ótimo com negócios, mas péssimo com pessoas. Se você oferecer a casa para ela agora, vai assustá-la. Vai parecer que você quer alguma coisa em troca. Mas eu não quero nada. Você quer ela. Cláudio corrigiu. Não precisa ser físico para ser querer. Você quer o coração dela, a companhia dela, o amor dela. E ela sabe disso. Henrique ficou quieto. Cláudio tinha razão. Como sempre. Então o que eu faço? Vai devagar, o amigo aconselhou. Primeiro ajuda ela a achar um apartamento. Paga o depósito se ela deixar. Mostra que você só quer ajudar. Depois, com o tempo, você conquista ela do jeito certo. E se não der tempo? Henrique sussurrou. E se em 30 dias ela estiver na rua? Não vai estar. Cláudio falou com certeza. Porque você é o Henrique Dávila, e quando você decide proteger alguém, nada nem ninguém pode impedir você. Eles desligaram. Henrique ficou olhando para o celular. Então abriu as mensagens. Digitou. Renata, podemos conversar amanhã? É sobre um apartamento que achei. Apagou. Muito direto. Oi, tudo bem? Pensei em você hoje. Apagou. Muito íntimo. Encontrei algumas opções de moradia. Posso mostrar? Melhor. Profissional. Prestativo. Enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio 10 minutos depois. Tá bom. Obrigada, Henrique. Ele olhou para aquelas palavras. Obrigada, Henrique. Ela tinha chamado ele de Henrique, não de senhor, não de Dávila, Henrique. Ele sorriu para o celular como um idiota apaixonado, porque era exatamente isso que ele era, um idiota, apaixonado e determinado a salvar a mulher que amava. Mesmo que ela ainda não soubesse que o amava também. Henrique marcou o encontro num café perto da empresa. Chegou 15 minutos adiantado, revisou os papéis 3 vezes, pediu água, não bebeu. Quando Renata entrou, o coração dele pulou. Ela estava com o uniforme de trabalho ainda, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Nenhuma maquiagem, olhos cansados, e mesmo assim era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Desculpa o atraso. Ela sentou. A dona Aurora precisou que eu terminasse uma sala. Sem problema. Henrique empurrou uma pasta pela mesa. Achei 5 apartamentos na sua faixa de preço, todos perto de escolas boas. Renata abriu a pasta. Os olhos arregalaram. Henrique, esses apartamentos são caros demais. Não são, olha o valor aqui. Ele apontou. R$ 1.200? Ela olhou para ele. Apartamento de 2 quartos em bairro decente não custa isso. Esses custam. Você está mentindo. Não era acusação. Era constatação suave. Henrique suspirou. Tá bom. Eu pedi para o corretor fazer um preço especial. Henrique, antes que você reclame, ele levantou as mãos.
Eu não estou pagando nada. Só negociei. Sou bom em negociar. É literalmente meu trabalho. Renata fechou a pasta. Eu não posso aceitar isso. Renata, pelo amor de Deus. Não posso. Ela repetiu, mas a voz tremeu. Você já fez demais. As luvas, a marmita, o livro. Agora apartamento? Onde isso termina? Termina quando você e a Lia estiverem seguras. A intensidade na voz dele fez Renata recuar. Henrique percebeu, suavizou o tom. Desculpa. Ele passou a mão no cabelo. Eu só... Não aguento a ideia de vocês na rua, me deixa ajudar, por favor. E o que as pessoas vão pensar? Renata sussurrou. Que eu sou sua amante, que estou me vendendo por moradia? Quem pensa isso é idiota. Mas vão pensar mesmo assim. Henrique ficou quieto. Ela tinha razão. Pessoas pensavam o pior sempre, especialmente de mulheres pobres envolvidas com homens ricos. Então eu compro o prédio, ele disse de repente. O quê? O prédio onde você mora. Eu compro. Henrique pegou o celular. Já mandei meu assistente investigar. O dono quer 3 milhões. Eu pago 4. Você e os outros inquilinos ficam. Renata olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Você não pode comprar um prédio inteiro só para... Posso sim. Henrique deu de ombros. É investimento. Depois eu alugo os apartamentos que ficarem vagos. Lucro garantido. Henrique, isso é loucura. É solução, ele corrigiu. E antes que você diga que não pode aceitar, não é para você. É para os 23 inquilinos que vão ser despejados. Você é só uma delas. Era mentira descarada. Os dois sabiam. Mas era uma mentira que dava para Renata aceitar sem perder o orgulho. Ela não sabia o que dizer. Isso é muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Henrique se inclinou para a frente. E prefiro gastar com algo que importa do que com o 10º carro que nunca dirijo. Renata sentiu lágrimas queimarem. Aquele homem impossível, teimoso, generoso demais. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu num sussurro. Henrique ficou olhando para ela, aqueles olhos azuis intensos, penetrantes. Você sabe por quê? Eu preciso ouvir. Henrique respirou fundo. Era agora, o momento da verdade. Porque eu estou apaixonado por você. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Completamente. Desde o dia que sua filha puxou minha gravata e você ficou ali, morrendo de medo, mas ficou mesmo assim, protegendo ela. E eu percebi que nunca tinha visto alguém tão corajosa, tão forte, tão real. Renata não conseguia respirar. Henrique, eu sei que é loucura. Ele continuou. Eu sei que sou seu patrão, que sou rico e você não, que o mundo inteiro vai julgar, mas eu não me importo. Eu só me importo com você e com a Lia e em garantir que vocês estejam bem. As lágrimas caíram. Renata nem tentou segurar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Henrique pegou a mão dela. Só deixa eu comprar aquele prédio. Deixa eu garantir que você tem um teto. O resto, a gente descobre depois. Renata olhou para a mão dele segurando a dela. Grande, quente, segura. E se eu nunca sentir o mesmo? Ela sussurrou. E se você fizer tudo isso e eu não conseguir? Aí eu vou ter ajudado alguém que merece. Henrique sorriu. Aquele sorriso torto que ela estava começando a amar. Não é o pior cenário. Mas você vai sofrer. Já estou sofrendo, ele admitiu. Pelo menos assim sofro sabendo que você está segura. Foi a coisa mais romântica e triste que Renata já tinha ouvido. Ela apertou a mão dele. Tá bom. Tá bom o quê? Compra o prédio, ela disse. Então adicionou rápido. Mas eu vou pagar aluguel, normal, sem desconto. Renata, é isso ou nada? Ela cruzou os braços. Eu aceito sua ajuda, mas não aceito ser sustentada. Henrique quis discutir, mas viu a determinação no rosto dela. E amou ainda mais. Tá bom, ele concordou. Aluguel normal. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, se olhando. O café fervia ao redor.
Pessoas conversavam, a vida seguia, mas naquela mesa, o mundo tinha parado, até que a porta do café se abriu com estrondo. Uma mulher alta, loira, vestido caríssimo, entrou como se fosse dona do lugar. Varreu o ambiente com os olhos até encontrar Henrique. O rosto dele fechou. Não, ele murmurou. Henrique. A mulher veio direto para a mesa, ignorando completamente Renata. Finalmente te achei. Você não atende minhas ligações. Valentina. Henrique soltou a mão de Renata, ficou em pé. O que você está fazendo aqui? Vim te ver, óbvio. Valentina jogou o cabelo. Então finalmente olhou para Renata. O olhar foi de cima a baixo, avaliando, julgando. Quem é essa? Renata. Henrique disse tenso. E não é da sua conta. Tudo que envolve você é da minha conta, querido. Valentina sorriu, mas era um sorriso de cobra. Afinal, vamos nos casar. O mundo de Renata despencou. Casar? Ela olhou para Henrique. Você é noivo? Não. Henrique negou rápido. Eu terminei com ela há 6 meses. Terminamos? Valentina deu risada. Amor, você disse que precisava de um tempo. O tempo acabou, estou de volta. Renata se levantou, pegou a bolsa. Eu preciso ir. Renata, espera. Henrique tentou segurar ela, mas Valentina se colocou no meio. Deixa ela ir, Henrique. A ex-noiva passou a mão no braço dele. Temos muito a conversar. Renata saiu do café sem olhar para trás, o coração partido, a cabeça girando. Ele tinha ex-noiva. Ex-noiva que achava que ainda estavam juntos, ex-noiva linda, rica, do mundo dele. E ela era só a empregada idiota que achou que um conto de fadas era possível. No café, Henrique tirou o braço de Valentina com força. Não me toca, Henrique, amor. Não me chama de amor, ele sibilou. Eu terminei com você, deixei claro, devolvi o anel. O que mais você quer? Você. Valentina se aproximou. Eu quero você. A gente era perfeito juntos. Mesma classe social, mesmos interesses, mesmos amigos. A gente era miserável juntos, Henrique corrigiu. Você me usava por dinheiro. Eu te usava por conveniência. Não era amor. E aquela empregadinha é... Valentina deu risada cruel. Henrique, por favor, você está se iludindo. Ela quer seu dinheiro, todas querem. Ela recusou meu dinheiro 3 vezes. Henrique explodiu. Se ela tem orgulho, dignidade, coisa que você nunca teve. O tapa veio rápido, estralou no rosto dele. O café inteiro ficou em silêncio. Você vai se arrepender disso. Valentina disse, baixo e perigoso. Dessa pobrinha, dessa escolha ridícula. E quando se arrepender, eu não vou estar esperando. Ela saiu. Henrique ficou ali, a bochecha ardendo, o coração despedaçado. Pegou o celular. Ligou para Renata. Caixa postal. Mandou mensagem. Sem resposta. Mais mensagens. Nada. Merda! Ele chutou a cadeira. As pessoas olhavam. Ele não se importou. Jogou dinheiro na mesa e saiu correndo. Precisava achar Renata. Explicar. Fazer ela entender. Mas quando chegou na empresa, Dona Aurora veio ao encontro dele. Ela foi embora. A senhora disse. Pediu para sair mais cedo. Disse que estava passando mal. Você sabe onde ela mora? Sei, mas não vou te falar. Aurora cruzou os braços. Porque pelo jeito você tem ex-noiva aparecendo do nada. E a Renata não merece ser segunda opção de ninguém. Ela não é segunda opção, Henrique quase gritou. Ela é a única opção. Então resolve sua vida primeiro. Aurora disse, firme mas gentil. Livra-se dessa Valentina de vez. Depois você vai atrás da Renata. Henrique sabia que ela tinha razão. Mas doía. Doía demais estar longe de Renata naquele momento. Voltou para o escritório. Pegou o telefone. Fez a ligação que deveria ter feito há meses. Advogado, preciso de uma ordem de restrição. Valentina não ia estragar a única coisa boa que tinha acontecido na vida dele, nem que ele tivesse que destruir ela no processo. Renata não apareceu no trabalho no dia seguinte, nem no outro. Henrique estava enlouquecendo, ligava, mandava mensagem, nada. Até que na quinta-feira, Dona Aurora apareceu no escritório dele. Ela está em casa com a menina, a senhora disse. A Lia pegou uma gripe forte. Elas estão bem?
Precisam de médico? Remédio? Já mandei o Pedrinho levar remédio. Aurora suspirou. Mas, senhor Dávila, a Renata está mal. Não pela gripe, por você. Henrique fechou os olhos. A Valentina não é nada meu. Eu terminei meses atrás. Eu sei, mas ela não sabe. Aurora sentou na cadeira em frente à mesa dele, algo que ninguém fazia sem permissão. E está com medo. Medo de ser usada, medo de ser idiota, medo de acreditar em você e se machucar. Como eu faço ela entender? Mostra. Aurora se levantou. Palavras são fáceis, senhor Dávila. Ações são difíceis. Ela saiu. Henrique ficou olhando para a mesa. Então pegou o celular. Cláudio, precisa me fazer um favor. Na sexta-feira, Henrique estava assinando os papéis de compra do prédio, quando Débora entrou correndo. Senhor, a Valentina está lá embaixo, com a imprensa. O quê? Henrique desceu correndo. No saguão, Valentina estava cercada de repórteres, sorrindo para as câmeras. Sim, eu e Henrique estamos reatando, ela dizia. Foi só um desentendimento bobo. Casais têm isso, né? Valentina, Henrique rugiu. Ela virou, o sorriso ficando maior. Amor, estava falando de nós. Os repórteres viraram as câmeras para ele. Henrique respirou fundo. Precisava ser esperto. Não existe nós, ele disse claro e alto. Eu e a senhorita Valentina Campos terminamos há 6 meses. Qualquer afirmação contrária é mentira. Henrique, não seja assim. Valentina tentou tocar nele. Ele se afastou. Já entrei com ordem de restrição. Ele mostrou os papéis que o advogado tinha trazido de manhã. Se você chegar perto de mim ou da minha empresa novamente, será presa. O sorriso de Valentina morreu. Você não faria isso. Acabei de fazer. Henrique virou para os repórteres. E para constar, estou interessado em outra pessoa. Uma mulher incrível, forte, corajosa. E quando ela me aceitar, vou gritar para o mundo inteiro. Saiu sob o flash das câmeras. Valentina ficou ali, humilhada, furiosa. Você vai se arrepender, ela gritou. Mas Henrique já tinha ido embora. No sábado, Renata estava fazendo sopa para Lia quando bateram na porta. Quem é? Ela perguntou pelo interfone. Correio, entrega especial. Renata desceu. O entregador tinha uma caixa enorme. Renata Silva? Sou eu. Assina aqui. Ela assinou confusa. Subiu com a caixa. Abriu. Dentro tinha remédios para gripe, vitaminas infantis, um nebulizador novo, 3 livros de história infantil e um bilhete. Para Lia. Para que ela melhore logo e volte a puxar gravatas. H. Renata sentiu as lágrimas voltarem. Aquele homem impossível, mesmo depois dela ter fugido, ter ignorado, ele ainda cuidava. Lia apareceu, ainda com febre, mas animada. O que é, mamãe? Presente. Renata mostrou os livros. Do Henrique. O homem da gravata. Lia bateu palmas. Ele é legal, mamãe. Eu gosto dele. Eu também, filha. Renata admitiu baixinho. Eu também. Segunda-feira, Renata voltou ao trabalho. Estava colocando o crachá quando Marta correu até ela. Você viu? Ela mostrou o celular. O Dávila humilhou a ex-noiva na frente de todo mundo. Renata pegou o celular. Era um vídeo da cena no saguão. Henrique dizendo que estava interessado em outra pessoa. Os olhos dele intensos, determinados. Nossa, foi tudo que ela conseguiu dizer. Todo mundo está especulando quem é a mulher. Marta estava animada demais. Alguns acham que é a filha do Rodrigues. Outros acham que é modelo internacional, mas eu sei quem é. Renata engoliu seco. Sabe, é você. Marta sorriu. Todo mundo aqui sabe. O jeito que ele olha para você, como ele mudou desde que a Lia puxou a gravata dele, é você. Renata não negou, não conseguiu. E agora? Agora? Marta deu risada. Agora você para de ser boba e vai falar com ele. Mas Renata tinha medo. Medo de acreditar. Medo de que fosse ilusão. Medo de se machucar. Passou o dia limpando, evitando o 23º andar. Até que Débora a chamou. O Dávila quer falar com você. O coração de Renata disparou. Agora? Agora.
Subiu com as pernas tremendo. Bateu na porta. Entre! Henrique estava de pé, olhando pela janela. Virou quando ela entrou. Você está melhor? Ele perguntou. E a Lia? Estamos bem. Obrigada pelos remédios e livros. De nada. Henrique se aproximou. Devagar. Renata, sobre a Valentina. Eu vi o vídeo. Viu? Ele parou. E eu ainda estou com medo. Renata admitiu. Medo de que isso seja fantasia. Que você acorde um dia e perceba que eu não sou suficiente. Que sou só a empregada. Mãe solteira. Pobre. Você acha mesmo que eu ligo para isso? Deveria ligar. Ela sussurrou. Seu mundo é diferente do meu. Suas amigas usam bolsas que custam meu salário de 6 meses. Você viaja para Dubai. Eu nunca saí de São Paulo. E isso importa? Henrique segurou os ombros dela. Renata, eu tenho 35 anos. Viajei o mundo inteiro. Conheci pessoas importantes. Namorei mulheres ricas e bonitas. E nunca senti por nenhuma delas o que sinto por você. Henrique, você me faz querer ser melhor. Ele continuou. Mais gentil, mais humano. Você e a Lia me ensinaram a sorrir de verdade. A me importar com pessoas. A ver que dinheiro não é tudo. Mas as pessoas vão falar. Que falem. Ele encostou a testa na dela. Eu não me importo. Só me importo com você. E em provar que isso é real. Renata fechou os olhos. Sentiu a respiração dele. O calor dele. A sinceridade dele. Eu preciso de tempo. Quanto tempo você precisar? Henrique prometeu. Eu espero. Naquele momento, Débora bateu na porta. Senhor, o Maldonado está aqui, sobre o prédio. Henrique se afastou de Renata. Pode mandar entrar. Maldonado entrou, sorriso falso no rosto. Congelou quando viu Renata. Senhorita Renata, que surpresa! Senhor Maldonado. Henrique apontou para a cadeira. Senta. Vamos conversar sobre o prédio que você estava vendendo. Ah, sim. Maldonado se sentou. Já tem comprador, infelizmente. Bilionário. Pagou acima do valor, não deu para recusar. Eu sei. Henrique sorriu. Fui eu. Maldonado ficou branco. O senhor? Eu. Henrique colocou os papéis na mesa. E aqui estão os novos contratos para os inquilinos, todos renovados automaticamente, por 5 anos, com cláusula de proteção contra despejo arbitrário. Mas... Assina. Henrique não estava pedindo. Ou eu processo você por quebra de contrato predatória e práticas abusivas contra inquilinos vulneráveis. Maldonado olhou para Renata, entendendo tudo. O senhor comprou um prédio inteiro por causa de uma empregada? Cuidado com o que vai falar. A voz de Henrique ficou perigosa. Comprei porque era investimento inteligente. E porque proteger 23 famílias é a coisa certa a fazer. Maldonado assinou os papéis com mãos tremendo. Saiu correndo. Renata ficou olhando para Henrique. Você realmente comprou o prédio? Comprei. Ele deu de ombros. E antes que você agradeça, foi investimento. Bom investimento. Mentiroso. Mas ela estava sorrindo. Péssimo mentiroso, né? Ele concordou. Cláudio sempre diz isso. Eles ficaram se olhando. O momento se estendeu, cheio de possibilidades. Então o celular de Renata tocou. Era a escola. Alô? Ela atendeu. A cor sumiu do rosto. O quê? Vou já. O que foi? Henrique ficou em pé. É a Lia. Passou mal na escola. Estão levando para o hospital. Vem. Henrique pegou a chave do carro. Eu te levo. Não precisa... Renata. Ele segurou a mão dela. Deixa eu ajudar, por favor. Ela assentiu. E juntos, correram para salvar a menina que tinha unido os dois. O hospital estava lotado. Henrique estacionou em vaga proibida, não se importou. Eles correram para a emergência. Lia Silva! Renata gritou na recepção. Minha filha, onde ela está? A enfermeira olhou no sistema. Sala 3. Mas só familiar pode... Eu sou a mãe. Renata já estava indo. Henrique ficou ali impotente, querendo ir junto, querendo ajudar. Mas não era nada. Não era pai. Não era marido.
Era só alguém que amava. 20 minutos depois, um médico apareceu. Familiares da Lia Silva? Henrique se levantou. Como ela está? O senhor é... Henrique hesitou. Sou amigo da mãe, o médico assentiu. A menina teve uma crise alérgica severa. Aparentemente comeu algo na escola com corante que causa reação. Está estável agora, mas precisa ficar em observação. Posso vê-la? Só familiares diretos. Henrique voltou a sentar. Cláudio apareceu meia hora depois. Débora me ligou. O amigo sentou ao lado dele. Como está a menina? Estável. Mas eu não posso entrar. Henrique passou as mãos no rosto. Não sou nada dela. Ainda não. Cláudio corrigiu. Mas pode ser. Como? Henrique olhou para ele. Como eu provo para Renata que isso é real? Que não vai passar? Que eu não vou acordar um dia e desistir? Você fica. Cláudio disse simples. Nos momentos difíceis, nos medos, nas crises, você fica. Porque amor não é só nos dias bons. Henrique assentiu. E ficou. 3 horas depois, Renata saiu. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Henrique? Ela pareceu surpresa. Você ainda está aqui? Onde mais eu estaria? Renata sentiu algo quebrar dentro dela. Todas as defesas, todos os medos. Porque ali estava ele. 3 horas esperando, sem ser nada oficialmente, só porque se importava. Ela está bem. Renata sentou ao lado dele. Foi só susto, mas precisa ficar até amanhã. E você, comeu alguma coisa? Renata balançou a cabeça. Henrique se levantou. Vem, vamos comer algo. Eu não posso deixar ela. As enfermeiras estão lá. Ele puxou ela gentilmente. 15 minutos, só para você comer. Depois voltamos. Na lanchonete do hospital, Henrique comprou sanduíche, suco, água. Colocou tudo na frente dela. Come. Não estou com fome. Renata. Ele segurou a mão dela. Come. Por favor. Você precisa estar forte para cuidar dela. Renata comeu. Mecanicamente no começo. Depois percebeu que estava faminta. Henrique ficou ali, só observando, fazendo companhia silenciosa. Por que você ficou? Ela perguntou de repente. 3 horas, sem poder nem ver ela. Por quê? Porque você precisava de alguém. Henrique disse simplesmente. E eu queria ser esse alguém. As lágrimas vieram. Todas as emoções represadas. O medo por Lia, a exaustão, o amor que ela não queria admitir. Eu estou apaixonada por você. As palavras saíram num sussurro rompido. E estou morrendo de medo. Henrique segurou o rosto dela, limpou as lágrimas. Eu também estou com medo, ele admitiu. Medo de não ser bom o suficiente, de estragar isso, de machucar vocês duas. Mas estou disposto a tentar, porque vocês valem o risco. E se não der certo? E se der? Ele encostou a testa na dela. Renata, eu passei 35 anos construindo império, acumulando dinheiro, provando meu valor. E nada disso me fez feliz. Até você. Até a Lia puxar minha gravata e me mostrar que eu era um idiota. Renata deu risada no meio das lágrimas. Ela tem esse talento. Ela é igual à mãe. Henrique sorriu. Corajosa, autêntica, incrível. Eles ficaram ali, testas encostadas, respirando junto. Então Renata tomou a decisão. Tá bom. Tá bom o quê? Eu aceito. Ela olhou nos olhos dele. Aceito você. Aceito tentar. Aceito esse risco maluco de acreditar em conto de fadas. O sorriso que apareceu no rosto de Henrique foi o mais bonito que Renata já tinha visto. Ele a puxou e a beijou. Suave, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Então, namorados? Henrique perguntou, parecendo um adolescente nervoso. Namorados. Renata confirmou. Voltaram para o quarto. Lia estava acordada, assistindo desenho na TV. Mamãe! Ela acenou. Então, viu Henrique. Os olhos brilharam. O homem da gravata. Oi, Lia. Henrique entrou.
Como você está? Melhor. Ela apontou para a mão dele, segurando a da mãe. Vocês estão de mãos dadas. Renata ficou vermelha. Henrique deu risada. Estamos. Ele se abaixou na altura dela. Isso significa que eu vou ficar por perto. Muito. Se você deixar. Você vai ser meu novo papai? O silêncio caiu. Renata congelou. Henrique olhou para a menininha de 5 anos com os curativos do soro e sentiu o coração apertar. Eu adoraria, ele disse, a voz embargada. Se sua mãe deixar. E se você quiser. Eu quero. Lia bateu palmas. Mas você precisa aprender a sorrir mais. E não pode gritar com ninguém. E tem que ler história para dormir. Tudo isso? Henrique fingiu pensar. É muita coisa. Você consegue, Lia garantiu. A mamãe me ensina a ensinar você. Renata estava chorando de novo, mas dessa vez de felicidade. 3 meses depois, Henrique estava no escritório quando Dona Aurora bateu na porta. Senhor Dávila, tem alguém aqui que quer ver você. Lia entrou correndo, vestidinho rosa, cachinhos saltitando. Atrás dela, Renata sorria. Surpresa! Lia pulou nos braços dele. Vim te buscar para almoçar. Veio? Henrique a girou no ar. E o que vamos comer? A mamãe fez marmita para nós 3. Débora apareceu na porta filmando tudo no celular. Marta estava ao lado, emocionada. Jorge, o segurança, dava risada. O vídeo novo, ele gritou. Do patrão cruel ao paizão babão. Cala a boca, Jorge. Henrique jogou uma caneta nele, mas estava rindo. Desceram juntos, os 3. Família. O CEO temido, a empregada corajosa e a menina que começou tudo. Na praça de alimentação, enquanto comiam, Lia perguntou. Henrique, quando você vai pedir a mamãe em casamento? Renata engasgou com água. Henrique deu risada. Quando sua mãe estiver pronta. Ele piscou para Renata. Não tenho pressa. Mas eu tenho. Lia cruzou os braços. Quero ser dama de honra, Yatché. Henrique pegou a mão de Renata por cima da mesa. Então vou ter que acelerar os planos. Que planos? Renata arqueou a sobrancelha. Ah, você vai ver. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora sabia ser sorriso de verdade. E enquanto comiam, rindo, conversando, sendo família, Dona Aurora observava de longe. Eu avisei, ela disse para Pedrinho. Aquela menina ia longe. Marcou minhas palavras. A menina ou o romance? Os 2. Aurora sorriu. Definitivamente os 2. E na cidade que nunca parava, onde milhões de histórias aconteciam todo dia, essa história teve o final que merecia. Não perfeito, mas real. Não fácil, mas verdadeiro. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de uma menininha corajosa puxando a gravata de um homem cruel para mostrar que, por baixo de tudo, existe um coração esperando para amar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você. Okei. Tää vuotaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis mä oon nyt sängyssä tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mut täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää.
puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaikille. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Otetaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Vai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla, että mulla on niinku pulloitus pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mut tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin tikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mitä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo,
siistiä, mut mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tuota tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveitä Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.